A partir de agora, então, estamos gravando a aula, tá? Vocês não têm essa informação, como eu falei, porém, eu paro assim que vocês acharem necessário. Bom, leis de Newton, geralmente vocês têm esse conteúdo no ensino médio, né? De forma bastante superficial, claro, né, como exige, né? Mas normalmente vocês têm de forma invertida. O que significa isso? Normalmente o professor trabalha com cinemática e depois ele trabalha com as leis de Newton. Eu não gosto de trabalhar assim. Então quem teve aula assim vai ver diferente, vai falar, puxa, o professor pulou, não vai falar cinemática. Não, eu vou falar assim. O negócio é que as leis de Newton são as leis de movimento. Quando a gente trabalha cinemática, a gente não tem informações da origem do movimento. E quem originou aquele movimento? Como é que aquele objeto entrou em movimento? Tá? Então, isso para mim é fundamental. A gente ter informações da origem do movimento antes de trabalhar com o movimento em si. Por isso que eu começo com as leis de Newton e depois eu trabalho com a cinemática. Então, assim que nós vamos trabalhar. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu ia falar no início, vocês tem muita gente que é preocupado com faltas, etc., né? Veja, a UFMT, ela não pode, nesse momento, exigir de vocês que vocês estejam presentes na aula síncrona. Por qual motivo? Porque vocês têm... vocês não, todos nós temos problemas de conexão, problemas de tecnologia, enfim. E isso compromete, sim, a nossa presença na aula síncrona. Mas todas as aulas vão ser gravadas. E uma vez gravadas, a gente vai disponibilizá-las lá no AVA. Tá? Então, por exemplo, a aula de terça está gravada. Já está à disposição no AVA. Muitos de vocês também têm dito que não estão tendo acesso ao AVA. Eu não sei bem como é que funciona, mas eu creio que não seja imediato, né? Os sistemas da UFMT, eles são integrados, mas eu creio que exige um tempo de processamento. Então, esse tempo pode provocar um delay entre a matrícula e o acesso ao AVA. É só ter um pouco de paciência, que daqui a pouco vai estar todo mundo lá no AVA. Bom, sobre as leis de Newton em si, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu gosto de fazer sempre que eu começo Física 1. Então, muitos de vocês já estão cansados desses comentários que eu faço no início, porque em todo lugar que eu vou, eu falo disso. Por quê? Eu acho fundamental. É uma necessidade mesmo. Talvez minha, mas também para vocês. Então, é muito importante que vocês sejam muito sinceros, francos com vocês mesmos. O que significa ser sincero com vocês mesmos? Não é porque o professor fala que vocês vão assumir aquilo como verdade. Vocês precisam ter dois crivos. O crivo da sua própria consciência, que é o seu raciocínio,
Então passa por você, você aceita aquilo que o professor falou. Por quê? Qual a justificativa que você tem para aquilo que o professor falou? O professor tem as suas justificativas. E você tem, é importante que você tenha. A outra coisa é o crivo de outras pessoas, livros, internet, artigos, etc. O que falam nessas informações? Então, com esses dois crivos, vocês podem analisar o que o professor falou. Tá? E eu preciso que vocês ajam dessa forma. Não acreditem porque o professor falou. Tá? Muitos alunos ficam preocupados nesse sentido. Eles dizem o seguinte, mas se eu for sincero comigo mesmo, eu vou colocar uma resposta numa avaliação, por exemplo, que vai contra aquilo que o professor falou. E ele vai me dar errado. Então, se você tiver uma justificativa e a sua justificativa for plausível, não sou eu que vou te dar nota 0 naquela questão. Entendeu? Porque você justificou seu pensamento. Justificou com coerência. Tá? Pode colocar as perguntas no chat do Google Meet também, tá? Pode colocar. Então, vamos lá. Então, nesse sentido, eu queria saber o seguinte. Para vocês, a Terra é plana ou não? Eu falo sobre isso antes de ter essa onda de Terra plana e tal. Eu falo isso há muitos anos. Então, eu queria saber de vocês. O Carlos abriu o microfone. Carlos Eduardo, pode falar se quiser. Tá, ok. Que carinha, Michael? Desculpa, não entendi. Ah! O carinha. Ok. Fábio não, deixa eu ver quem. Fábio Tárcio, ele disse, depende do ponto de vista. Você quer comentar em que sentido esse ponto de vista? Professor, creio que de uma perspectiva plana, ela seria plana, sabe? Tá, pode continuar. Como que é uma perspectiva plana para você? Só para a gente poder entender. O 2D, professor. Sim, mas é uma projeção, né? Isso, projeção. Tá. É uma projeção do 3D para 2D. Exatamente. Tá. Então, de qualquer forma, seria uma projeção. Mas você entende que a Terra seja 3D. É isso? Exato. Tá. Isso. Tá, ok. Então, é uma projeção bidimensional. Ok. Bom, então, vamos lá. Todo mundo está dizendo que a Terra é plana. Desculpa, que a Terra é redonda, ovalada, enfim, né? Se alguém chega para vocês e diz, não, a Terra é plana, certo? E discorda de você, a gente vê que muita gente tem dado risada de quem justifica a Terra plana. A pergunta é, nós temos propriedade para rir daqueles que falam que a Terra é plana? Ou seja, nós temos comprovações ou lógica para afirmar que a Terra não seja plana? O que vocês acham?
Carlos Eduardo já está lá na ponta da agulha, né? Pêndulo de Foucault, isso veio. O Mateus diz, acho que temos. O que é o acho? Em que sentido? Muitos de vocês devem estar pensando, puxa, mas qual a justificativa que eu tenho? Ah, porque os astronautas mostraram as fotos, tal. Mas será que isso garante? Muita gente fala que os homens nem foram para a Lua, né? Então, quer dizer, é uma justificativa? Sim, mas ela não é profunda. Satélites. Tá? Existem mesmo os satélites? Será? Por meio das projeções da sombra, Jéssica, é por aí, o Poço, aquele filme, o Poço, aliás, muito bom, tá? Eclipses, espaço e tempo, depende do sentido do tempo, né? Usar os postes, que opa, eu não. Não põe essa responsabilidade para mim, Michael. Tô brincando, tá? Não fui eu, foi o Eratóstenes que ensinou, né, da sombra, da luz em determinados horários em pontos distintos da planície terrestre. Cuidado, hein? Planície é plano. Observar um barco se afastando, tá certo? Essa também é bem superficial, porque existe a refração das ondas eletromagnéticas, da luz, por conta da atmosfera. Né? E a gente pode mostrar que há um desvio quando você olha o barco, parece que ele está fazendo movimento quando ele pode não estar. Né? Claro que essa é uma justificativa também superficial, mas observar o barco se afastando também pode ser bastante superficial. Mas é interessante, viu? É bem interessante. Incidência da luz solar, fusos, tá? Os fusos, sim, faz sentido, né? Só que sem equipamentos, a gente observar os fusos é um pouco complicado, tá? Diferentes constelações, sim. Oi? O equipamento, senhor disse? Como assim? Porque assim, observar o fuso quando se tem meridianos, como é o nosso caso, né? A distância entre os meridianos é em torno de 600 quilômetros, alguma coisa, os meridianos que a gente configura a diferença de fuso. Né? E esse percurso de 600 quilômetros, ele exige equipamentos, carro, avião, né? Então, nesse sentido. Sim. Quando a gente está a pé, a gente não tem muito essa noção. As constelações em latitudes diferentes. É bem interessante observar constelações, pode ser estrelas também, não precisa ser constelação. Né? Constelação é bem interessante porque elas são mais distantes do que as estrelas e elas permitem a gente ver o que se chama de paralaxe estelar. Né? Hoje em dia há a observação de quasares já, que são bem mais distantes, né? E isso também ajuda a gente a saber que a Terra está em movimento. Ela não está estática no universo.
Eu vejo assim que vocês têm argumentos bastante interessantes, argumentos bem razoáveis e aprofundar um pouco essas suas percepções se tornaria algo até mais interessante para vocês mesmos, percebem? Então fica aí, a gente conversa, porque tudo que a gente vai conversar, a gente precisa das justificativas no meio acadêmico, ou vocês como engenheiros. O engenheiro não pode simplesmente se basear no que ele acha, né? Senão cai naquela guerra, né? Aquela guerra, eu aceito isso, eu não aceito, né? Como a gente vê hoje em dia na internet. Pessoal brigando aí por causa de cloroquina. Deixa os médicos. Eu não sei se a cloroquina é boa, se não é. Eu vou ao médico se eu tiver Covid e ele vai me receitar o remédio. Se ele me receitar a Covid, se ele me receitar a cloroquina, eu vou aceitar. O que eu não vou fazer é brigar ou pela cloroquina ou contra a cloroquina na internet. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento suficiente nessa área para discutir se ela é boa ou não. Então, deixo isso para o médico. Porém, por outro lado, o médico também não vai poder afirmar que que um certo software vai fazer aquilo que ele precisa. Por exemplo, ele vai trabalhar com eletroencefalograma. Tá? Ele quer o resultado. Ele não sabe como funciona o equipamento. Agora, por exemplo, um engenheiro, ele pode trabalhar na máquina, no equipamento de eletroencefalograma e construir ali, gerar programas com filtros, com transformação de imagens, etc., que fornecem para o médico o que ele quer. Porque ele quer o resultado. Ele não quer saber como chega no resultado. Então ele confia no engenheiro que projetou aquela máquina, que projetou o hardware, o software, né? Enfim. Tá? Ele confia em vocês. Agora, vocês confiam naquilo que vocês estão fazendo? Percebe que a pergunta da Terra plana ou não plana, ovalada, esférica, redonda, usa o termo que quiser por enquanto, porque a gente ainda não precisa da precisão, né? É importante, porque se você fala que ela não é plana, mas não acredita nisso, você não vai utilizar isso nos seus programas de forma eficiente, ou nos seus cálculos. Por exemplo, o engenheiro de Minas, se você pergunta para ele qual a menor distância entre dois pontos, ele não vai responder que é uma reta, ele vai responder que é uma geodésica. Tá? Ele pode até responder num bate-papo assim, que é uma reta, porque isso é jargão já. Agora, na hora do cálculo, ele, dependendo do terreno que ele esteja utilizando, da área, tal, da dimensão, ele vai usar uma geodésica, percebe? Então, qual a menor distância entre dois pontos? Depende com quem a gente conversa. Tá? Aí sim, é o ponto de vista dele, mas com justificativa. É uma reta. Por quê? Porque eu não preciso do espaço não euclidiano. Tá? Então, aí, nesse sentido, você não precisa corrigir a reta, né? Trazendo uma geodésica. Basta que você use uma reta. Agora, se vai calcular uma rota de um avião, por exemplo, né? Um engenheiro de transportes vai calcular a rota de um avião, né? Intercontinental. Ele precisa saber que é uma geodésica.
Porque se ele usar terra plana ou não usar a geodésica, enfim, ele vai errar. E vai errar feio. E aí a quantidade de combustível não vai ser suficiente para o avião chegar. E a gente teve aquele acidente, né, daquele time lá de Santa Catarina, esqueci o nome do time. Chapecoense, isso mesmo, é triste, né? Ali foi uma falha de quantidade de combustível, né, também, entre outros erros. Tá? Então, fica a dica. Outra situação é o Big Bang. Se você perguntar para muita gente, eu diria que a maioria das pessoas, se você perguntar qual a origem do universo, a pessoa vai responder, é o Big Bang. O Big Bang que deu origem ao universo. Mas e se ele não acredita que o universo se originou dessa forma? Ele vai responder isso? E aí entra o que eu falei sobre a sinceridade sua na resposta. Como assim sinceridade? Se eu não acredito no Big Bang, por que eu respondo que foi por meio do Big Bang que se deu a origem do universo? Por quê? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu não acredito no Big Bang, eu vou procurar alternativas. Quais são as alternativas? Porque o Big Bang é uma hipótese, não é nem uma teoria. Então, a primeira lei de Newton, você está falando? Michael? Eu estava com dificuldade de pesquisar no texto. Não, tudo bem, pode escrever também. Você falou a primeira lei. Não, sim, tipo, só sobre a ação de uma força. Né? Para a origem do universo? Oi? Para a origem do universo? Você está falando? Sim, porque uma coisa origina outra. Então, mas qual foi a força que provocou o Big Bang? Oi? Qual foi a força que originou o Big Bang? Não, minha vista é mais criacionista mesmo. Então, mas o Big Bang ele é criacionista porque foi uma criação também. Sim, exatamente. Tipo, eu nunca acredito no Big Bang, mas tipo, de certa forma eu acredito, né? Tá. Mas apesar disso, eu acredito que tipo, para ocorrer uma explosão precisa de ocorrer uma força maior. Apesar de uma célula ser iniciada sozinha, eu não acredito nisso que uma coisa iniciar sozinha, entendeu? Certo. Tem uma força superior. Ah, tá. Entendi. Entendi. Mas do ponto de vista por exemplo, a força maior, ela deu origem ao universo, ao Big Bang, inclusive. Ela foi lá e provocou o Big Bang. Entendo o que você está dizendo. Né? Então, isso que você está falando é importante para você. Percebe? Agora, o que acontece? Com isso, você vai trabalhando as suas próprias justificativas, inclusive científicas, não só religiosas, se for o caso. Não sei se é o caso, mas inclusive não só as religiosas, mas científicas também. E aí você consegue, para você mesmo, se satisfazer com determinada teoria, com determinada hipótese. E isso fortalece para você. Você fica muito mais satisfeito com as respostas que lhe são dadas. Isso diminui a aflição, mas não só. Isso também te dá uma visão de mundo. Modifica a sua visão de mundo. Ou aprofunda, ou extingue uma para criar outra. Mas mesmo extinguindo uma visão, ela não... Ela serve como pano de fundo para a próxima visão.
Você não consegue jogar fora tudo que você aprendeu e começar do zero. Tudo aquilo que a gente aprendeu vem com a gente. Então, uma sugestão. Faça também estudos mais aprofundados daquilo que contrapõe as suas ideias. Então, vamos supor, eu acredito que a Terra seja plana, por exemplo, tá? Então eu vou estudar a Terra redonda. Por quê? Porque eu preciso saber quais são os argumentos para eu poder estudar o que contrapõe os argumentos. Tá? Então, nesse sentido, é importante. Às vezes até eu passo a acreditar naquilo que contrapõe as minhas ideias. Não tem problema. O importante é a gente ser livre nesse sentido, livre no pensamento. Bom, e pela liberdade de pensamento, é que esses homens que nós vamos falar hoje, eles lutaram. Então, eles lutaram pela liberdade do pensamento. Como assim, professor? Liberdade de pensamento? Sim. No mundo grego, às vezes a gente fala mundo grego e a gente acha que todo mundo viveu no mesmo tempo. Isso não é verdade. A distância de tempo entre um e outro, grego, antigo, pode ser de 400, 500, 600 anos. Então eles não eram contemporâneos. Né? Se eles não eram contemporâneos, as ideias mudavam de acordo com a cultura que eles tinham. Como assim? Bom, se ele tinha uma determinada ideia, aquela ideia dele era de acordo com o que ele vivia na época. Dali a 600 anos vinha outro e dizia que aquela ideia lá atrás estava equivocada ou estava incompleta. E aí eles começam a trabalhar essas questões, tá? Começam a rever os conceitos, tudo isso. Na época clássica, né, que é a época dos gregos, né, que a gente fala, que é a época antiga, antes de Cristo principalmente, as ideias demoravam muito para se modificar. Pela comunicação, ou pela própria forma de vida, né, enfim. Né, eles não ficavam o dia todo sentados e pensando na vida. Né, eles tinham muita coisa que eles precisavam fazer. Né. Depois vem a Biblioteca de Alexandria, aí sim entra, por exemplo, o Eratóstenes, 300 anos antes de Cristo. Então, 300 anos antes de Cristo, nós temos Eratóstenes. 300 anos antes de Cristo, o homem provou que a Terra não é plana. Provou, ele mostrou pelas sombras que vocês falaram e tal. Então ele provou que a Terra não é plana. Então se hoje nós dizemos que a Terra é plana, qual é o argumento que a gente utiliza para dizer que ela é plana? E qual é o argumento que a gente utiliza para dizer que ela não é plana? Então veja que de qualquer forma nós temos que cair lá no pensamento de Eratóstenes. Eratóstenes vai garantir de uma certa forma que a Terra não é plana. Ponto. Tá? Ah, mas eu não acredito nisso que ele falou. Então, mostre por que ele estava errado e qual ponto que ele estava errado. Percebemos? Bom, então esse pensamento vai evoluindo e a observação dos astros continua sendo uma constante. Né? De tal forma que Ptolomeu, por exemplo, ele tem uma ideia de como o universo funciona, né? Principalmente os astros mais próximos. Ele, por exemplo, ele mostrou por uma teoria a movimentação dos planetas. Claro que ele só observava os planetas mais próximos, né?
não os mais distantes, eles não tinham essa informação. Mas ainda assim, então ele mostrou um modelo de que os planetas todos orbitam em torno da Terra. Então eles tinham a Terra como centro do universo. Então percebe da onde que vem essa ideia da Terra ser o centro do universo? Vem desse modelo. É um modelo, não é uma verdade. Então, o que acontece, então, que depois Copérnico, Kepler, eles saem dessa ideia de a Terra ser o centro do universo. A própria Hipátia, que viveu, acho que 200 anos, 300 anos depois de Cristo, ela tem algumas ideias de que a Terra está em movimento. Tá? Ela tinha essas ideias, né? Então ela já começa a trazer esse diálogo. A gente não vê muito diálogo sobre as mulheres na ciência, infelizmente, mas é importante. Nós temos várias mulheres e nós vamos falar aqui da importância delas na ciência e como é importante no movimento atual, no momento atual que nós vivemos, trazer essas mulheres à tona. Hipátia foi tão importante ou mais do que muitos filósofos da Grécia Antiga. Por que não tem nada sobre ela? Se você procurar no YouTube, não acha pouca coisa, etc. Vamos trazer à tona. Tá? Tem uma que nós vamos falar, eu vou falar para vocês depois, que é a Amy Noether, que viveu no começo do século passado, que foi contemporânea de Einstein, de Planck. Ninguém fala dela, gente. Como é que pode? Uma mulher com uma das maiores mentes da humanidade. Não tem nada sobre ela. O que é isso? Querem colocar as mulheres aonde? Tá? Reflexão para vocês. Então a Hipátia traz já essa ideia de que a Terra não só não é plana, porque isso eles já não acreditavam mais, não tinha o menor sentido para eles. Existe fora de questão, não tem nem discussão. Eratóstenes já tinha provado isso. Então, mas ela agora começa a trazer a ideia de que a Terra não está fixa no universo. E aí, muito tempo depois, quase 1000 anos, depois, aliás, mais de 1000 anos, não são 2 meses, 1000 anos depois, então vem essa turma do Copérnico, vem o Kepler, Tycho Brahe, tal, com os seus modelos de que a Terra não é o centro do universo. É uma bomba isso aí. É uma bomba na tradição, é uma bomba na cultura. Mudança de paradigma cruel, de uma forma que eu diria espetacular, né? E quando, então, eles tiram a Terra do centro do universo, quem que eles vão pôr? Hipátia já tinha dado uma ideia. A Hipátia disse o seguinte: o movimento é elíptico, tem que ter 2 focos. Quais são os focos? Um deles é o Sol. Tá? Só que, qual é a característica de uma elipse? A característica de uma elipse é ter 2 focos, tá? Para originar a curva. Porém, no movimento dos planetas, a diferença, a distância entre os focos é tão pequena, mas tão pequena, que todo mundo pode dizer que ela é aproximadamente circular.
Então percebemos a ideia do Ptolomeu, tá? Observando o movimento dos planetas, elaborando modelos, teorias, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, já que é praticamente uma circunferência, e para eles o círculo era o ápice da pureza de pensamento, eles mantiveram a circunferência para corrigir o movimento dos planetas. Lembra que Ptolomeu estava vendo do ponto de vista da Terra. Né? Isso é muito drástico? Não. Era o que ele tinha nas mãos. Então ele corrigiu com aquilo que a gente chama de epiciclos, que são pequenos movimentos circulares em torno da órbita maior, que é o deferente. Não é diferente, é deferente. Então você tinha um círculo onde os planetas se movimentavam e pequenas circunferências que eles faziam movimentos, corrigindo a órbita, tá? Isso é o que eles observavam. Na prática, como que se observa isso? Pela distância do planeta, pelo brilho, né, pela luz que o planeta reflete, você consegue perceber. Ele se afasta, esse brilho diminui. Ele se aproxima, aumenta. Então, opa, o que é essa aproximação e esse afastamento? Epiciclos, tá? Então não era uma ideia bobinha, não era. Tanto é que eles podiam manter até hoje. Por que eles não mantiveram? Porque a ideia da elipse, ela permite modelos matemáticos muito mais aproximados, epigeu e perigeu, o Fábio falou. Então, com os modelos matemáticos muito mais aprimorados e mais fáceis de manipular, então o Copérnico, o Kepler começam a trabalhar com o foco sendo o Sol e não a Terra. Mas é por uma simples questão de modelo. Foi o modelo que eles lançaram. Por quê? Bom, tendo em vista que a Terra não está no centro do universo, então não é uma inverdade trabalhar com o Sol num dos focos. Que grandeza de pensamento, né? Isso é fabuloso. Né? Então, mas só por isso que eles conseguiram, senão eles tinham que manter a Terra no centro do universo. Tá? E então vem Galileu. Galileu foi contemporâneo de Kepler. Kepler tentou comprar o telescópio do Galileu. Galileu era um fabricante de lentes, de telescópio, de equipamentos assim, fora do normal. Era um cara que manjava muito dessa construção. E o Kepler tentou comprar. O Galileu não quis vender, não. O Kepler morava na Holanda, tá? Na região que hoje é a Holanda, né? Dinamarca ali. E o Galileu morava na Itália. Tá? Só para a gente ter uma ideia espacial e cultural. Tá? Na época de Galileu, já havia ocorrido essa distância, um pouco do distanciamento entre ciência e religião. A família do Galileu era muito amiga do Papa. E o Galileu publicava muitas ideias contra a Igreja Católica na época. Não estou falando de religião, estou falando de ciência e de história da ciência. Né? E por isso, então, o Papa mandou chamar ele, pode trazer o Galileu aqui, que eu quero conversar com esse rapaz, que eu conheço desde que ele nasceu. Aí trazem o Galileu e falam para o Galileu, Galileu, para com isso, o que você está fazendo? Tá? Mas não é bem assim. O que acontece é que tinha como se fosse uma comissão. Era uma comissão
constituída por membros da Igreja Católica e por pessoas que eram importantes ali, civis mesmo, pessoas que moravam ali na região, mas que tinham uma certa notoriedade, né? Seja financeira, seja de raciocínio e tal. E eles formavam essa comissão. Então, o que acontece? Essa comissão é que decidia o que era científico e o que não era. Mas eles não usavam essa palavra científico. Eles falavam o seguinte: o que tem razão e o que não tem razão. Como eles moravam numa época, viviam numa época de forte pensamento filosófico da religião, então isso, claro, permeava a vida deles. Então isso não é ruim, não. Era a forma de vida deles. Então a mente deles era formada dentro dessa tradição. Então por isso que eles diziam: essa ideia sua não vale. Vamos lembrar que essas ideias trouxeram quebras de paradigma. Então, será que se fosse hoje, encontraria a mesma resistência da sociedade? Ora, nós estamos vendo aí um movimento contra as vacinas que está levando crianças à morte. Então, o que significa isso? Anti-ciência. Era o que acontecia na época. Mas na época, eles não tinham os argumentos científicos que tem hoje. Hoje tem. Então, hoje, a gente não pode mais ser tão negligente. É importante que a gente estude para saber. Não vou ouvir o cara falando: a vacina é ruim. Não, de forma alguma. Tá? Bom, então, dentro dessa ideia, Galileu veio e trouxe várias ideias de movimento dos planetas para o movimento na Terra. Então ele fez vários estudos com relação a isso. E quando ele faz esses estudos, então ele começa a trabalhar com objetos na Terra. Não somente os objetos no espaço, mas aqui também. E quando ele trabalha com esses movimentos, aí ele morre. O dia que ele morre, Newton nasce. A gente fala que a humanidade não pode ficar sem pelo menos um gênio, né? E nesse caso ficou. Né? Morreu um, já nasceu o outro, mas ficou só algumas horas, né? Então é interessante isso aí. Deixa eu só arrumar a minha webcam aqui, que não tá funcionando, não sei porquê. Tá? Mas, bom, isso é para gravação. Mas está gravando ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Não estão dormindo ainda não? Não. Como que dorme, professor? Ah, tá bom. Então agora nós vamos para Newton. Gente, nós vamos perceber agora que Newton alguém até que colocou, cadê? Humilde, né? Foi o Fábio, né? Fábio Tarso. O Newton era uma pessoa que de humilde ele não tinha nada, cara. Nada. Tá? Arrogante e tal. Mas ele podia, né? Ele podia. O cara era um gênio mesmo. Não é por conta das leis de Newton, não. O cara
Foi um matemático brilhante, um físico espetacular, né? E então ele traz toda aquela ideia que vem sendo discutida, ele traz e começa a estudar. O mote, né, vê se a camada da webcam está abaixo. Ah, tá. Não, foi travou aqui a configuração do meu computador. Eu olhei o OBS lá, tava tudo certo no OBS. Ele até pediu para eu reiniciar o computador aqui, mas eu não vou reiniciar agora, óbvio. Para configurar a webcam, não sei porquê, mas essas coisas, né? Mas agora já recuperou. Bom, então o Newton, o mote dele foi religioso. Ele queria entender o universo, mas do ponto de vista da religião dele. Vamos lá. Newton era inglês. Newton vivia na Inglaterra. A Inglaterra e Galileu vivia na Itália. Bom, temos dois gênios morando em locais completamente diferentes em termos culturais. As tradições eram totalmente diferentes. Então nós temos Galileu morando na Itália e Newton na Inglaterra. As realidades de ambos eram completamente diferentes. Não vamos esquecer isso. Tá? Bom, então Newton começa a pesquisar. Por que esse movimento tem que ser assim? Por que a Lua tem que ficar dessa forma? Por que o movimento dela tem que ser assim? Então ele começou a estudar, elaborar modelos matemáticos, até que ele chega nas leis. Então ele não chegou nas leis assim, eu acho que vai ser assim. Não, ele estudou muito até chegar lá. Tá? Então ele foi caminhando devagar. Por isso que ele diz assim, eu só cheguei aonde cheguei porque eu me sustentei nos ombros de gigantes. Ele fala isso. Quem são esses gigantes? São todos os pesquisadores que vieram antes dele. Percebemos? Então o Newton não estava sozinho. Tinha Galileu, Kepler, Copérnico, Hipátia, Ptolomeu, todos esses. Né? Arquimedes, que a gente não pode esquecer, Eratóstenes, tantos outros. Né? E aí Galileu tinha uma ideia que era o seguinte. Vamos lá. Se um objeto está no plano horizontal, ele vai permanecer nesse plano horizontal. Então, se você estiver estudando na sua casa, e aí os objetos começarem a se movimentar em cima da mesa, o que você vai pensar? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Assombração. Assombração. O Bruno falou terremoto. Poltergeist, né? Espírito. Então, são os pensamentos que vêm à nossa cabeça, né? Já pensou, Bruno? Você falou terremoto, né? Mas já pensou? Tudo começa a se mexer, menos você. Né? Você vai olhar e fala assim, Galileu estava errado. E vai continuar? A perna para que te quero, né? Sai correndo. Esse é o primeiro pensamento, né? Então veja que é algo... Agora, o que acontece? A gente fala assim, puxa, eu acredito no Galileu. Por quê? Mesmo que eu não conheça Galileu, não saiba nada do que ele falou, o que nós esperamos é que não se movam.
Se eles começarem a se mover, você sabe que tem alguma coisa errada ali. Galileu também sabia disso. Então Galileu fez vários experimentos, colocou um objeto sobre uma mesa, começou a inclinar essa mesa para ver quando começava o movimento. Então ele fez vários estudos para ver o que acontecia. E ele chegou à seguinte conclusão que está na tela de vocês. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, tá? A menos que uma ação seja feita sobre ele. Então, se a gente tem um copo sobre a mesa, para ele se movimentar, só se você mexer. Bebam água. Bom, então... mas essa não é uma lei de Newton? Sim. Tem um detalhe nessa lei que não está colocado aqui, mas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeira ideia. Se você coloca um objeto sobre uma mesa, um plano horizontal, esse objeto vai ficar lá, não vai se mexer. E se você coloca um objeto em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme até que uma força, né, uma ação, seja feita sobre ele. É desse jeito. Assim foi o que Galileu pensou. Vamos lá. Então agora, olha o slide que está para vocês. Como interpretar isso, tanto no cotidiano quanto no fundamento? No cotidiano, a gente diz assim, um objeto não vai fazer um movimento que não esteja de acordo com aquilo que eu já conheço. Bom, para nós é o que basta. E no seu fundamento, aqui vem uma questão extremamente importante. Bom, a diferença entre Galileu e Newton nessa ideia está na sutileza da interpretação. Não está na lei em si, mas na interpretação dessa lei. Porque quando Galileu falou isso, Galileu estava pensando no objeto. Newton estava pensando no referencial. Tem uma diferença que aparentemente é sutil, mas que é muito profunda. Qual é essa diferença? Um pensou no objeto, o outro pensou no referencial. Então, quando Newton estabeleceu a primeira lei, ele estava pensando não no objeto que você coloca sobre a mesa no plano horizontal, mas ele estava pensando no referencial representado pela posição do objeto. Tá certo? Então ele pensou no referencial. Gente, pelo amor de Deus, não se esqueçam disso jamais. É uma lei de referencial. Se o referencial estiver em repouso, as outras leis de Newton valem. Se o referencial não estiver em repouso, não vale. A menos que ele esteja em movimento retilíneo e uniforme. Se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme, ele vai permanecer assim. Então, aí o referencial é um referencial que respeita a primeira lei, portanto, valem as outras leis de Newton. Tá? Se eu não conseguir mostrar que o referencial respeita a primeira lei, ou seja, que é um referencial em repouso ou um referencial
em movimento retilíneo e uniforme, se eu não conseguir provar isso, eu não posso usar esse referencial como um referencial para as leis de Newton. Ah, mas e se o referencial não respeitar essa lei? Eu não posso usar as leis de Newton, a menos que eu corrija, certo? Que são os referenciais que a gente chama de não inerciais. Por quê? Porque os referenciais que respeitam a primeira lei são chamados de referenciais inerciais. É assim que a gente chama, depois eu vou explicar por quê. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Beleza. Bom, aí vocês aprenderam que a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Confere? Sim ou não? O Endervaldo tem uma dúvida, professor. Opa! No chat. É? Só que ele só falou que tem uma dúvida, só que não mandou. Ah, tá. Fala, Wendervaldo. Obrigado, Renato. Pode colocar a dúvida. Boa pergunta. Opa! Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Quer dizer, se a gente observar os planetas, nós podemos dizer que a primeira lei se aplica? Então vamos voltar aqui para a primeira lei. Excelente pergunta. Veja que independente do objeto que a gente vai observar, a gente precisa ver se o referencial é que respeita essa lei. Então vamos supor que a gente quer observar os planetas. Então o que a gente faz? A gente vai se colocar num observatório. Ao nos colocarmos no observatório, nós vamos perguntar: o observatório está num referencial que respeita a primeira lei? É essa a pergunta que a gente faz. Então, se nós conseguirmos responder essa pergunta, beleza. Nós estamos bem. Por quê? Porque se respeitar, continuo com o modelo. Se não respeitar, eu corrijo o referencial. Matematicamente, é como se a gente colocasse um filtro, tá? Conseguimos continuar também. O problema é se a gente não consegue responder. Bom, então nós estamos no observatório, o observatório está sobre a Terra. A Terra está em movimento. O movimento da Terra tem aceleração ou é um movimento retilíneo uniforme? Então, essa pergunta é fundamental. A gente já sabe pelo pêndulo de Foucault que... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. O pêndulo de Foucault. Foi o Carlos Eduardo Nunes que falou sobre o pêndulo de Foucault lá atrás. O pêndulo de Foucault, com o pêndulo de Foucault, a gente prova que a Terra está girando em torno de um eixo, tá? Então, nós sabemos que a Terra gira em torno de um eixo. Se ela gira em torno de um eixo, então nós estamos posicionados, a menos que a gente não esteja no eixo, né? Num ponto em que há rotação. Se há rotação, então há aceleração. No mínimo, aceleração centrípeta. Tá? Logo, o observatório não é um referencial que respeita a primeira lei. Então, nós conseguimos responder. Porém, a pergunta que a gente faz também é: a rotação da Terra impede que a gente trate o referencial como inercial, ou seja, que respeita a primeira lei? Então a gente faz um cálculo simples de verificação
e observa se a diferença entre considerar o referencial inercial, ou seja, que respeita a primeira lei, ou não respeita a primeira lei, é muito pequenininha por conta da rotação da Terra. Então, a gente pode considerar que o referencial respeita a primeira lei e vamos seguir trabalhando com as leis de Newton. Porque considerar ou não considerar como referencial inercial não faz praticamente diferença. Então, a gente vai continuar. Tá? Faz diferença. A diferença é enorme, muito grande. Então, nós vamos considerar como referencial não inercial. Explico. O pêndulo de Foucault, vocês vão procurar, o Carlos Eduardo já colocou aqui, mas vocês procurem na internet o pêndulo de Foucault. Ele é um pêndulo que oscila não só num plano, mas ele tem uma precessão. Essa precessão é por conta da rotação da Terra. Se nós formos fazer o cálculo da frequência, né, de oscilação e da precessão do pêndulo, nós, usando as leis de Newton, nós vamos errar. Por quê? Porque não podemos considerar a Terra como um referencial inercial para o pêndulo de Foucault. Tá certo? Bom, então, e do ponto de vista da translação, a Terra translada num movimento elíptico, aproximadamente uma circunferência. Então, mas seja como for, tem uma aceleração, no mínimo também aceleração centrípeta. Bom, então é um referencial acelerado. Então a gente faz da mesma forma, verifica se considerar o referencial inercial tem muita diferença para considerá-lo como não inercial. Se tiver, nós corrigimos matematicamente. Se não tiver, não precisamos nem corrigir. Vamos para o cálculo, né? Então essa diferença precisa ser analisada antes da gente tomar as decisões. Respondeu? É importante essa sua pergunta, até para aprofundar nessa questão da primeira lei. Valeu pela pergunta. Outra coisa que eu não tinha reparado aqui atrás é que quando a gente falou sobre se a Terra gira, se não gira, se ela é redonda, se não é, cadê? O Fábio Tarso tinha colocado assim: a gravidade não é uma garantia disso. E aí eu não tinha visto essa pergunta. Se eu não ver alguma pergunta, vocês repetem, tá, gente? Pode repetir, não tem problema não. Não, professor, o senhor estava falando sobre a Terra ainda, sobre ela ser plana ou se ela... Isso. Ah, tá. Tá certo. Então, então a gravidade naquela época dos gregos antigos, ela não era compreendida como ela é hoje, né? Hoje ela é compreendida como sendo uma força que aponta para o centro da Terra. Mas naquela época não. Naquela época eles achavam que se a Terra fosse plana, a gravidade agiria da mesma forma em todos os pontos. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a gravidade ela depende do ponto que você está. Não só a altitude, como também a posição no plano, né? Então, para os gregos antigos, a gravidade não... Pela gravidade você não conseguiria justificar se a Terra é plana ou não. Até porque você não tinha equipamentos que mostrassem a diferença de gravidade, da aceleração gravitacional, em diferentes pontos, né? Como hoje a gente tem. Né? Então, o GPS simples te dá a aceleração da gravidade no local, certo? Bom, então nós compreendemos
temos uma noção agora da primeira lei. Então agora a gente pode ir para a segunda. Então, como a gente estava conversando, a gente toma a segunda lei como sendo força igual a massa vezes aceleração. Será? Como assim será, professor? Isso para mim já era um ponto, né, uma verdade na minha vida, né? Depende, se você for num churrasco de físicos, né, então você vai ver que... Bom, primeiro que vocês não vão no churrasco de físico, né? Churrasco de físico, ele tem pouca carne e café, não tem cerveja, tá? Eu não bebo, não ligo, mas tem gente que liga. Bom, então vocês chegam lá e vão falar assim, a segunda lei é força igual a massa vezes aceleração. Será? Cara, vou falar pra você, viu, Fábio? Você deve fazer as melhores picanhas, olha. Tá pra nascer, hein? Não. Eu gosto de fazer, mas não a picanha. Eu prefiro a fraldinha. A fraldinha pra mim é a carne mais gostosa que tem. Mas eu faço uma picanha boa também. Modéstia à parte. Tudo que eu gosto, eu procuro fazer o melhor. Não cozinho igual meu pai, não, mas um dia eu chego lá. Então, nós podemos fazer a pergunta. Bom, mas força igual a massa vezes aceleração? Como assim? Como assim? Perguntar se isso faz sentido ou não? Não faz sentido essa pergunta, faz? Vamos ver. Se força igual a massa vezes aceleração for uma lei, então ela vale sempre. Porque lei é lei, cumpra-se. Tá? Então, vamos ver? A primeira coisa, definir o que é força, o que é massa e o que é essa tal de aceleração. Porque se a gente vai falar que F igual a M vezes a gente tem que saber o que é F, o que é M e o que é A. Né? Então, F, ação total sobre um objeto qualquer. Força resultante. Tá? Massa, grandeza associada à resposta do objeto à ação realizada sobre ele. Então, aqui a gente chama de inércia. Tá? A massa e a inércia têm relação. A massa é uma grandeza associada, então, com a ação sobre ele. Se você empurra um elefante, você sabe que a massa dele é grande, porque você tem que fazer uma força muito grande para poder empurrar esse elefante. Certo? E uma caixa de sapato, você vai lá e empurra uma força muito pequena. Então você sabe que a massa da caixa de sapato é pequena também. Tá certo? Então, por conta da força executada. Então a massa é associada à resposta do objeto à ação realizada sobre ele. E A é medida da alteração da velocidade de um objeto em relação a um referencial, referência inercial. Tá errado aqui, viu? Tá referência inercial. É referencial. Pois bem, então agora nós sabemos que F é a força resultante, M é associada ao objeto e a alteração da velocidade desse objeto. Nós podemos... não sei se eu falo agora. Veja que a primeira lei ela está centrada no referencial. A segunda lei ela já traz aqui o objeto. Então ela está centrada
no objeto. Primeira lei, referencial. Segunda lei, objeto. E agora nós vamos observar o que é a aceleração. Então veja que aqui entra já a cinemática. Porque para a gente mostrar o que é essa tal de aceleração, a gente precisa trazer a cinemática. Então o que é a aceleração? Variação da velocidade pelo tempo. Tá? E a velocidade é a integral da aceleração. Tá? Mas podemos dizer também que a velocidade é a variação da posição com o tempo. Tem variação da posição com o tempo? Sim, então tem velocidade. Tem variação dessa velocidade com o tempo? Tem, então tem aceleração. Então, se eu pego um objeto, como o Galileu, coloco em cima de um plano horizontal e solto, e ele ficar ali, então é porque não tem variação da posição com o tempo. Significa o quê? Que a velocidade é zero. Tá? Então ele está em repouso. E vai permanecer assim até que haja uma força sobre ele. Quando a força agir sobre ele, ele vai sair daquela velocidade zero e vai ganhar uma velocidade para poder sair dali. Então, houve mudança de velocidade? Sim. Então tem aceleração. Certo? Simples assim? Vamos ver? Então, será que nós podemos dizer, então, que força igual a massa vezes aceleração? Vamos lá. Cadê o menino? O menino sumiu, cara. Oh, tem problema não. Olha lá, ele jogou a bolinha para trás e o skate foi para frente. Então, qual é a situação aqui? Pô, tava tão bonitinho, cara. Eu fiz com tanto carinho. Testei. Bom, se você está em cima de um skate e esse skate está em repouso, se você tem uma bigorna na sua mão e joga essa bigorna, né, essa bolinha é mesmo, viu? Essa é uma bolinha super massiva, como você disse. Se você tem uma bigorna na mão e está em cima do skate e joga a bigorna, o skate vai se deslocar, um pouquinho que seja, mas ele vai se deslocar para frente, tá? Para um lado oposto ao que você jogou a bigorna. Bom, então, vamos lá. Tem massa aqui? Tem. Porque qualquer um desses objetos, seja o skate, seja a bolinha, seja o rapaz, se você for empurrá-los, você vai sentir uma certa resistência. Isso significa que tem inércia, logo tem massa. Tem aceleração? Bom, eles estavam em repouso, a partir do momento que você joga um, o outro se desloca, sai do repouso. Todos os objetos aqui saem do repouso. Se eles saem do repouso, então muda a velocidade. Mudou a velocidade, tem aceleração. Então tem massa e aceleração, então a massa vezes a aceleração não é zero. Tudo bem? Porém, onde está a força aplicada sobre esses objetos para que eles saiam da posição que eles estavam, do estado que eles estavam de repouso? Qual é a força? Vamos lá, pode falar. Qual é a força agindo sobre esses objetos? Pode falar no chat, abrir o áudio. Fiquem à vontade. Força-peso. Tem força-peso? Tem. Para baixo. A força-peso está para baixo, Gabriel. Se ela está para baixo, ela participa
da alteração da velocidade na horizontal? Percebeu? Entendeu a pergunta? Sim, gera atrito, mas atrito é uma consequência, não é uma causa. Entendeu? Atrito surge em consequência do movimento. Mas para ter o movimento, sim, Vinícius, a força normal. Né? O Bruno também falou, força normal. A força normal também é na vertical. Ela participa da geração do movimento? Essa pergunta que a gente faz. Variação da massa, pois no momento inicial não tinha aceleração. Michael, por aí, tá? Então, quando o Fábio fala todas, o que EPG, o que é EPG? Não, professor, eu perguntei todas, né, era para falar todos que estavam, sabe? Eu perguntei se era para... O senhor perguntou, aí eu achei que era para falar, eu perguntei se era para falar todas, entendeu? Pode falar, qualquer uma. A gente vai perceber que a força normal e a força peso, elas não atuam na origem do movimento. Elas podem atuar, a força normal vai atuar sim quando tiver atrito, mas só vai ter o atrito por conta do movimento ou pela tendência de movimento. Então, portanto, tem que ter pelo menos uma tendência de movimento para ter força de atrito. Não é o caso. Ele joga e já entra em movimento. Então, ele vai entrar em movimento? Ele entrou. Então, ele venceu a força de atrito. A força de atrito, então, é uma consequência, não é uma causa. A causa do movimento foi outra. Foi o fato dele ter jogado o objeto da mão, que não é uma força. Tá? O Marco falou, seria a variação da massa? É uma pergunta interessante. Olha o slide. Força igual a massa vezes aceleração. Veja bem, aceleração é variação de velocidade. Mas a massa não envolve variação. Então, por essa equação que está aqui, por essa fórmula que está aqui no slide de vocês, existe variação da massa? O Mike falou, seria variação da massa? Nessa fórmula, tem variação da massa? Não tem. E agora, hein? Então, o movimento está errado? O contato, Mike, foi anterior, né? Eles estavam em contato e depois ele jogou jogou a bolinha, né? É que a bolinha não tem força, né? Atuando diretamente assim por causa dela, né? Não tem uma força que passou para o skate. A bolinha só foi jogada, né? Então não é uma... A bolinha em si, ela não traz uma força. Né? Então, veja, aí a gente vem com a pergunta. Então, o movimento está errado? O movimento acontece, é um fato. Se a gente for lá fazer o teste, a gente vai ver que tem o movimento. O movimento está errado, então? Não. E a fórmula? A fórmula aqui pode estar errada? O que vocês acham? Ela não se aplica, porque não é variação da massa, né? Só se aplica se a massa for constante. Perfeito, Carlos Eduardo. Só se aplica se a massa for constante. Então, se ela só se aplica se a massa for constante, então ela é muito limitada. Muito limitada.
Se for fazer um cálculo, por exemplo, do movimento de um carro, ele está perdendo combustível. Se ele está perdendo combustível, tem variação da massa. Se tem variação da massa, então a gente não pode usar a segunda lei de Newton para calcular o movimento de um carro? Ora! Então essa lei de Newton é muito imprestável, né? Não serve para nada. O que vocês acham? Vamos jogar fora essa lei? Acabar com a ideia que vocês trazem com vocês? Pode ser? O que vocês acham? Vai provocar trauma em vocês? Matou a charada, hein, cara? Vamos lá? E se ao invés da gente escrever força igual a massa vezes aceleração, a gente colocar que a força é igual à variação do momento linear? Seja lá o que for esse tal de momento linear. Mas nós podemos dizer que o momento linear é massa vezes velocidade. Se o momento linear é massa vezes a velocidade, então nós podemos dizer que na fórmula F igual a dp dt envolve tanto variação da velocidade com o tempo, que é a aceleração, quanto a variação da massa com o tempo, que é o caso do skate. Então não precisa ter força. Se tiver variação da massa, vai ter variação da velocidade. É uma consequência. Percebemos? A segunda lei, então, não é força igual a massa vezes aceleração. É força igual a dp dt. Newton falou isso. Não sou eu falando. Professor, mas por que a gente aprende que força é massa vezes aceleração? É a segunda lei. Porque é o mais usual. Normalmente nós utilizamos mais, por questões didáticas, força igual a massa vezes aceleração. E aí passa para o nosso cognitivo como se aquela fosse a segunda lei. Mas não é. Tá? Então, força é igual a dp dt como segunda lei. Bom, então vamos lá. Primeira lei, referencial. Não é uma lei de movimento em si do objeto. É uma lei que estabelece o referencial. Tá? Beleza. Segunda lei, é uma lei que está centrada no objeto. Aí já entra movimento. Força igual a dp dt. O objeto vai entrar em movimento? Sim, porque ou existe uma força agindo sobre ele ou uma variação da massa. Mas de qualquer forma ele pode entrar em movimento. Se a resposta é não, é porque não tem força agindo sobre ele e não tem variação da massa. Só aí a primeira lei já teria morrido se a gente dissesse que a primeira lei era uma lei de movimento. Por quê? Porque fala se uma ação for executada sobre ele, sobre o referencial. Referencial não tem massa. Então nós não vamos aplicar a segunda lei para referencial, nós só vamos observar. Tem variação da velocidade no referencial? Tem. Então não é inercial e não vale a primeira lei. Tá? Bom, então nós já falamos de referencial e já falamos do objeto em si, movimento do objeto. O que está faltando? Está faltando o seguinte. Esse objeto
está sozinho no universo, não tem mais nada à volta dele, tem. Tem o quê? Outros objetos. Então, Newton disse terceira lei. O que é a terceira lei? Se uma força age sobre um objeto, então tem que ter uma reação. E aonde está essa reação? Não, aí é problema que nós vamos ter que resolver. Mas se tem uma ação, tem uma reação. Exatamente, Gabriel. Ação e reação. Então, ação e reação envolve dois objetos, no mínimo. E isso vai ser fundamental na interpretação. Vamos ver? Essa é a terceira lei. Para toda ação, tem uma reação de mesma direção, mesma intensidade ou módulo e sentido contrário. Por isso que tem o menos. Tá? Então, vamos ver. Aqui já foi para a lei da gravitação universal. Vamos lá. Se tem dois objetos, então um age sobre o outro. Ação e reação. Tá certo? Então, sempre que tem uma ação, tem uma reação. E se eu não achar? Problema que eu tenho que resolver. Tem uma ação, tem que ter uma reação. Certo? Não é bem assim, não, depois nós vamos ver, mas em forma de curiosidade, mas nós vamos ver. Mas então vamos entender o seguinte. Qual é a reação à força-peso? Bruno, a questão do skatista é porque não tem uma força, tá? Não tem uma força atuando diretamente. É a variação da massa que implica no movimento do skate. Então, como você não tem uma força agindo diretamente para que ocorra o movimento, então também não vai ter uma reação, tá certo? Depois, quando o movimento já está acontecendo, aí vai ter a força de atrito, mas aí ela tem uma reação na própria roda do skate, né? Mas aí você tem uma ação e reação, né? Inclusive a reação à força de atrito é o que nos faz caminhar, por exemplo, carro andar, etc. Tá? A reação à força-peso, o Michael disse normal, né? Muita gente deve ter pensado como o Michael, força normal. Vamos entender. Se a força de ação e reação ocorrem em dois objetos distintos, então, se a força e peso e a força normal atuam no mesmo objeto, eu posso dizer que elas formam paração-reação? Porque, veja, a terceira lei é sobre interação de objetos. Se um objeto atua sobre o outro, eu não posso ter ação e reação no mesmo objeto. Sempre tem que envolver interação. Se a força-peso e a força normal atuam sobre o mesmo objeto, eu posso dizer que elas formam paração-reação? Cri, 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 cri. Não, porque elas atuam no mesmo objeto. Então, peso e normal não são um par ação-reação. Ou melhor, não são ação e reação. Então, não podemos afirmar isso. Por que não? Simplesmente porque a força-peso e a força normal atuam no mesmo objeto e a terceira lei
precisa que as forças ação e reação atuem em corpos distintos. Certo, Michael? Para você ficou claro? Para os outros também que pensavam na força normal como sendo reação à força-peso? E aqui tem outro motivo que eu vou falar agora. A ação e reação, veja, eu vou agir dessa forma, vai reagir da mesma forma. Então aqui tem ação e reação. Ação e reação tem que ser de mesma natureza. Então vamos lá. Se tem que ser da mesma natureza, a força-peso e a força normal são de mesma natureza? Força-peso é gravitacional. E a força normal? Não importa o que ela seja, ela não é gravitacional. Então não são de mesma natureza. Andervaldo perguntou se eu posso considerar que as forças peso e normal se anulam. Não pode. Só quando o objeto está no plano horizontal. Só nesse caso. E ainda assim, se não houver outras forças verticais ou diagonais. Então é um caso muito específico. Se você pega um objeto, põe sobre um plano horizontal e larga ele lá, ele tem peso normal e elas se anulam. Mas só nesse caso. Por exemplo, se você pegar o objeto e colocar numa parede, a força normal está nessa direção, direção horizontal. E a força-peso está na vertical. Pronto, já não se anulam mais. Entendeu? Elas podem ser numericamente iguais. Tá certo? E aqui entra um outro ponto interessante, que é a natureza das forças. Veja, ação e reação precisam ser de mesma natureza. No universo, nós só temos quatro naturezas, forças de quatro naturezas: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Se você vê qualquer força, cai numa dessas. E se não cair numa, não cai. São essas quatro, não tem outra. Por enquanto, nós não achamos nenhuma. A melhor explicação que quebra essa questão do peso normal se anular seria o plano inclinado. O plano inclinado é ótimo, didaticamente ele é excelente. Eu gosto muito. Ele traz realmente vários desses elementos, inclusive esse que o Fábio colocou, né, de quebrar essa questão da força peso normal se anularem. Verdade. Então, quer ver um exemplo? O núcleo atômico ele é composto por nêutrons e prótons. Os nêutrons são neutros, não tem carga é zero, tá? Carga média, né? E os prótons são positivos. Mas a gente não aprende que positivo com positivo se repele? Se positivo com positivo se repele, como é que você pode ter um núcleo atômico tão minúsculo contendo prótons, cargas positivas e não se repelem? Como é que pode? Como é que pode isso? Alguém tem uma ideia?